Vamos começar falando então desse desenho mundial, inclusive com a geopolítica ganhando muito destaque vamos dizer assim, nessa guerra, inclusive tarifária, de tudo quanto é coisa que a gente vem acompanhando, com os Estados Unidos como protagonista dessa história. O que dizer primeiro desses movimentos mundiais que assombram a economia global e impacta, obviamente, a vida do brasileiro? Assim, o grande fantasma, pesadelo, terror ou qualquer nome que queiram dar, né, em termos de mundo, é a rolagem de dívida. Né? Assim, a gente está falando a níveis de dívida muito altos, com custo de dívida muito alto, por todas as retroalimentações de incertezas que a gente tem tido. Né? E a gente está numa situação de contorno que não só essas dívidas estão altas, mas, por exemplo, no caso da Europa, né, o anúncio do aumento de gasto militar é bizarro. Isso né, assim, você precisa se financiar, aumentar ainda mais a dívida para poder, né, fazer isso, e o contexto de contorno, né, retroagindo, é todo esse contexto geopolítico, né, que a gente tem. Né, falamos agora assim, o que acabou de sair é que Rússia anuncia, né, apoio militar à Venezuela, e Estados Unidos estão preparados para atacar, né, instalações militares venezuelanas, e sobre o pano de fundo que o Trump cancelou a reunião com Putin e esse enfim, né, assim, não está bem, né, assim, mas o pano todo, né, o ponto final é a capacidade de rolagem de dívida. Né, vide o que está acontecendo, né, assim, com a França. Né, isso aí é pior que cena de terror. Né, assim, o problema é que a França se meteu, né, é imenso, né, por outros motivos também, principalmente questões sociais. Né, e todo esse contorno também tem muito a ver com o processo migratório também do mundo. Né, a Europa, quiçá, né, tem um problema econômico por conta de imigração talvez muito superior, né, ao longo prazo do que é necessariamente eventos geopolíticos agora. Isso importa, né? Retroagindo isso para Estados Unidos, que está nessa situação de contorno, né? Assim, os Estados Unidos, na verdade, eles são causadores de certa parte, né, desse aumento da incerteza por conta das tarifas. Né? Mas assim, eu acho que o pesadelo econômico dos Estados Unidos, de fato, não está no lado, né, de crescimento, porque estão, né, indo super bem. Né? A gente já discutiu e tem a ver com toda essa coisa de investimento em CAPEX de inteligência artificial, que tem, né, mantido o PIB em patamares recordes de crescimento super sólido, a despeito de tudo. Né? Mas a grande problemática dos Estados Unidos, né, é o ceticismo com a autonomia da política monetária, né, americana, que é a política monetária que importa para o mundo como um todo. Né? Então, esse é o grande pesadelo que a gente tem, né, ali no caso dos Estados Unidos, e que também explode, né, para o resto do mundo. Mas assim, não é uma situação de contorno trivial, pelo contrário. Né? E abrindo esse armário de fantasmas para o Brasil, qual seria o grande pesadelo que viveremos nesse Halloween? Aqui, assim, eu acho que a gente tem que fazer um ranking das coisas mais importantes, porque são inúmeras. Né? Particularmente, né, o maior pesadelo econômico que a gente tem, na verdade, é uma falta, né, concreta de resoluções sociais no caso do saneamento. Né, assim, essa é o ponto D0 e é o maior pesadelo econômico, porque isso tem a ver com qualificação, tem a ver com educação, tem a ver com produtividade. A gente já discutiu isso exaustivamente, mas eu colocaria que esse, né, seria o grande tema. Mas isso é mais questão social com causalidade econômica. No caso do que a gente controla, né, talvez um pouco melhor, né, que seria a política econômica, né, o pesadelo é que a gente não tem política econômica. E aqui, assim, dentro do fiscal, a gente pode falar todos os problemas, né, o Léo gravou a questão do déficit nominal, o custo de capital e etc. E por aí vai. Né? O grande problema que a gente tem hoje, primeiro, né, é a crescente vontade de self-inflicted, né, assim, de nos causar distorções de reações. E a gente tem feito isso muito por conta de sanha arrecadatória, né, tributação e por aí vai, por conta dessa questão, né, do fiscal. Né? E isso é extrapolado pela judicialização da política fiscal. Né? Assim, o nível de insegurança jurídica que o Brasil se impôs nos últimos 3 anos, assim, não está no livro. Não está no livro. Né? O Marcos Lisboa, ele deu, né, essa entrevista, sei lá, uns 3, 4 dias, né, uma semana atrás, não sei exatamente o dia, foi na semana passada, eu acho que foi, né, que ele deu lá para Infomoney, Outliers, eu não me lembro exatamente onde é que foi, que ele usou uma frase sincera e que eu acho que cabe aqui, né, quando a gente está falando de pesadelo, né, assim, não precisa necessariamente de um tom apocalíptico. Ele fala exatamente assim: o grande problema do Brasil é que a gente abraça o tempo inteiro a mediocridade.
né? Esse é o grande problema do Brasil. A gente abraça a mediocridade o tempo inteiro. E isso reflete do fato que a gente não tem política econômica coordenada. Ponto. Né? Todos os nossos problemas decorrem de... Né? Então, a gente, ao invés de ir na causalidade, de resolver problema de crescimento de longo prazo, etc., a gente não vai. Né? Ao contrário disso, a gente faz outras duas coisas, né, que completam esse pesadelo. Né? Permite que o Estado seja capturado por grupos de interesse. Né, isso é ridículo. Né? De novo, Bruno Caraza, né, o país dos privilégios, penduricalhos, né, e essa coisa toda. Na reforma administrativa já parece que a gente discutiu e já está morta. Está morta pelo STF, Edson Fachin já falou que não passa reforma administrativa para o judiciário, né, que você já tem um processo, né, dos sindicatos todos, né, 1% de representação para mandar em 99%, né, do funcionarismo público e etc. Né, você tem essa coisa da captura, né, de interesses, né, de grupos específicos que distorcem completamente a razoabilidade, né, da questão inteira. Né, e assim, a outra coisa que a gente escolhe ser medíocre, né, que tem total a ver com uma coisa que o Paulo acabou de falar em relação ao nosso progresso técnico, né, e esse ranking que a gente acabou de falar, é o seguinte: a gente, quando a gente decide abraçar a mediocridade, a gente abraça empresas medíocres. A gente favorece, né, necessariamente conteúdo nacional a despeito da concorrência. Não é isso? Então, assim, o nosso pesadelo é ir contra tudo o que o Prêmio Nobel, né, da Economia, que foi ganho agora, fala. Né? Priorize crescimento econômico por progresso técnico e através da competição. A gente escolheu a mediocridade. Esse é o pesadelo do país. Gustavo, como que esse terror que você descreveu muito bem em várias esferas dessa engrenagem chamada Brasil, como que ele se traduz no dia a dia do cidadão brasileiro comum? O salário real não sobe. Ponto. O salário real não sobe. Né? Então, assim, a gente pode ter ganhos de salário nominal, mas em termos de salário real a gente não sobe. A gente está com o mesmo nível de salário real há 15 anos. Né? Isso significa falar que todo mundo teve aumento nominal de salário, mas todo mundo está comprando as mesmas coisas desde que consiga substituir, né, marcas boas por outras marcas e etc. O que reflete é isso. Né? Então, assim, o fato de abraçar a mediocridade, né, significa que a gente bate recorde, né, de irmãos de rua, né, em situação de rua, então irmãos, né, que continuamente não conseguem sair dessa situação. Né? Continuamente a gente discute os problemas sociais, políticas públicas, etc., esquecendo, né, do pacto entre gerações e por aí vai. Então, o ponto é razoavelmente esse. Né? Insegurança pública, né, a temática agora do Brasil é toda em cima dessa relação, né, da operação do Rio de Janeiro e segurança pública e etc. Assim, quando a gente abraça a mediocridade, a gente abraça em todas as esferas, políticas públicas, né, impedimento da concorrência, etc. Então, na vida simbiótica do dia a dia, é o seguinte: o salário real não cresce e a insegurança cresce. Então, assim, né, esses que são os nossos pesadelos. Né, peço desculpa aos ouvintes aí, né, pelo Cavaleiro do Apocalipse, mas dada a brincadeira, assim, a gente pode destrinchar todos esses problemas, assim, porque parte da resolução do problema é, primeiro, admitir que ele existe. Então esse é o grande benefício de poder falar disso agora. Do seu ponto de vista político, 2 fantasmas assolam o mundo. O primeiro deles é a indecisão e a quebra de princípios que durante muito tempo foram discutidos e não eram sólidos, por isso estão sendo quebrados, do multilateralismo para o bilateralismo, que isso em política é uma confusão monstra na hora de desenhar o cenário geopolítico. E a segunda preocupação é que há mesmo um antagonismo entre um eixo democrático e um eixo autocrático. O fato de, por exemplo, a Rússia agora anunciar apoio à Venezuela, com apoio militar à Venezuela, reforça a ideia de um eixo democrático e de um eixo autocrático. O eixo autocrático está baseado na Rússia, no Irã, que é uma teocracia, na China, que é um autoritarismo, e esses países satélites, infelizmente, dentre os quais o Brasil figura em parte das discussões. O eixo democrático é um eixo que tenta resistir, ora pendendo para um lado, ora pendendo para o outro, mas tenta resistir. E esse é o embate político que o mundo está vivendo, para o desenho geopolítico do mundo. Autocracia e democracia se contrapondo de maneira clara. Todo regime populista, mesmo que de origem democrática, uma hora se torna autocrático, e isso é um problema muito sério. Com relação ao Brasil, eu acho que esse desenho que o Gustavo traça para os processos econômicos cabe muito bem para a própria política. Nós vivemos uma política, um processo político no Brasil que não tem maturidade.
Mas a maturidade não está só nos políticos, a ausência de maturidade. A ausência de maturidade está numa população que é deseducada politicamente. Primeira pessoa do plural. Nós não temos educação política. Nós somos educados para discutir política sob o ponto de vista ideológico e partidário. Política se discute sob o ponto de vista de transformação e desenvolvimento, quer seja econômico, quer seja social, quer seja pessoal. Se você não tiver interesse em discutir política sob o ponto de vista do desenvolvimento e ficarmos fincados em processos ideológicos ou político-partidários, nós não vamos para lugar nenhum. Esse talvez seja, na minha opinião, sejam os dois grandes fantasmas que assolam o Brasil e que assolam o mundo. E vamos trazer um pouco de leveza aqui. Para vocês, quais os fantasmas que assombram o Belo Horizontino? O meu é a conta bancária. Há muito tempo, eu já sei disso, a conta bancária vem de vez em quando ela vem travestida de Capeta do Vilarinho, de Loura do Bonfim. Ela é um misto na minha vida, a conta bancária. Para mim é o transporte público da cidade. Péssimo. Fala comigo, Gustavo, algum fantasma de BH? Eu concordo com ambos, né, mas eu acho que o que ganha, né, é o aumento crescente, né, do sentimento de insegurança. Agora falando dos fantasmas da cidade, na minha opinião, eu sempre sou muito crítico com relação à cidade. O que falta em Belo Horizonte para mim, que é o grande fantasma, é a nossa mania de pensar pequeno. Nós solucionamos as coisas sempre no inho, no jeitinho, no bonitinho, no engraçadinho. Eu torço para que Belo Horizonte faça primeiro o sepultamento do silêncio na Praça da Liberdade, porque nós não temos que trabalhar em silêncio, nós temos que fazer barulho para dizer que a gente trabalha, para mostrar que a gente trabalha. E segundo, que a gente comece a falar em jeitão, transformação, grandão, e parar de falar em ninho. E aproveitando que hoje é Halloween, lá no rede98.com.br tem uma reportagem da Larissa Reis que fala sobre os fantasmas de BH. Mas não são fantasmas reais, pelo menos imagino eu que não. Loira do Bonfim. Eu conheço gente que jura que viu a Loura do Bonfim. Ai, meu Deus, e eu conheço um taxista que durante muito tempo usei o serviço dele, que disse que já tinha transportado a Loura do Bonfim. E aqui na rádio, eu não vou dizer quem é o nome, porque eu não posso entregar a pessoa. Aqui na rádio tem uma pessoa que diz que já dançou na quadra ao lado do Capeta do Vilarinho. Então, a vida tá aí. Gente do céu, eu ia falar isso também. Capeta da Vilarinho tem destaque da reportagem. A Vantesma da Lagoinha, nunca tinha ouvido falar, tá nessa reportagem também, falando de uma criatura disforme que aparecia ali na região da Lagoinha, quando as linhas de bonde ainda cortavam Belo Horizonte, e dizem que o Avantesma virava os bondes pela cidade, soltava uma gargalhada assustadora. Será que não é alguém de ressaca que via esse tipo de coisa? Porque eu de ressaca vejo um monte de coisa. E andando pela Savassi, vocês já sentiram ali um cheiro de dama da noite? Às vezes. A dama da noite, em alguns lugares, na Getúlio Vargas, ali tem uma casa que você passa que tem o cheiro da dama da noite. Pois é, dizem que é a moça fantasma da Savassi. Eita! Geralmente, quando ela passa por ali... Agora eu não passo mais lá porque eu vou ter arrepio. Pois é, atrás de Amores Perdidos. Tá. Então vai procurar os amores dela. Ela foi inventada pelo Carlos Drummond de Andrade. Descia da Serra do Curral e rodava a Savassi atrás dos Amores Perdidos. Mas aí é o gênio inventivo de Drummond, Exatamente.